Mas Chico Xavier falava como ninguém falava. Assim também diziam os judeus a respeito de Jesus. Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Porque era o exemplo. As palavras saíam da mente e do coração e transformavam-se nos verbos, em florilégios, que lhe escapuliam dos lábios. Depois da solenidade, muito emocionado, ele levantou-se e começou a narrar com a sua memória prodigiosa, a memória mediúnica, a história da sua vida, a história dos irmãos do arco-íris, aquela história que ele se referia à sua madrasta mãe, essa mulher extraordinária, a senhora Cidália Batista Xavier, que o adotou e aos seus irmãos como verdadeiros filhos do coração. Quando ela estava desencarnando, ele disse-lhe: não se vá, não me deixe, eu não tenho com quem confabular. E ela segurou-lhe a mão, álgida, a sua mão, e disse: Chico, em que eu lhe posso ser útil? Lembra-se, você me falava daqueles seres que formavam arco-íris sobre a nossa casa. Eles ficarão com você, Chico. Como eu lhe poderei ser útil se eu sou analfabeta? E ele, chorando, dizia: não me deixe. E ela partiu. Então, nessa noite memorável, ele começou a dizer que a sua vida era um incessante testemunhar do seu inefável amor a Jesus. Eu não conheci na terra, até esse momento, numa larga existência, alguém que tanto amasse a Jesus. Se eu pudesse colocar uma frase na entrada de todas as cidades, megalópolis, metrópoles e aldeias, eu colocaria: não fazer a outrem aquilo que não deseja que outrem lhe faça. E outras vezes interpretado pelos repórteres, portadores de má fé, àquela época, para que ele dissesse algo transcendental. Ele disse entre lágrimas: amai-vos uns aos outros. É o mandamento que ele nos deu. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus amanhã. Então ele começou a narrar, e denomina a história dos irmãos do arco-íris, o sermão das bem-aventuranças de Francisco Cândido Xavier. Ele começa dizendo: todos aqueles a quem eu amei, a morte arrebatou-me no momento próprio. Eu me recordo, por exemplo, de Dona Josefa Cardoso Chaves, uma alma querida, mas muito pobre como eu. Quando ela estava ultimando-se, eu me encontrava ao seu lado, e ela me pegou as mãos, e apertando-as disse-me: Chico, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu rogarei a Jesus para que Ele o abençoe, a fim de que você termine a sua tarefa na terra, coroada de êxito. E ela se foi. Logo depois, desencarna o querido amigo Ataliba Ribeiro Viana, que foi vítima de problemas cerebrais e ficou hemiplégico. No momento da sua morte, que se daria algumas semanas depois, ele me pegou a mão e disse: Chico, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu desejo dizer-lhe que a certeza da imortalidade está em minha alma, e que de lá do mundo daqueles sempre vivos, eu rogarei a Deus para que tome conta de você e da sua tarefa. E também ele se foi. Lembro-me de Dona Joaninha Gomes, quando ela estava no momento da desencarnação, ela me chamou e disse: Chico, estou viajando de volta para casa e não tenho nada para lhe dar. Introduziu a mão, transformada quase em garra, porque muito debilitada na saúde,
e retirou o envelope, um tanto machucado, e colocou na minha mão e disse: a minha herança, Chico, é tudo que eu tenho para lhe dar, guarde. E depois que ela desencarnou, que fizemos a inumação cadavérica, chegando a casa eu fui abrir aquele envelope, encontrei uma cópia da prece de Cáritas, que me ilumina a vida desde aqueles dias. Era a herança daquela querida amiga. Recordo-me do querido amigo e irmão Agripino de Paulo Cruz, que no momento da desencarnação me disse: não tenho nada para lhe dar, Chico. Somos da mesma área de pobreza, mas eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e quero oferecê-lo a você, para nos momentos difíceis você abrir e enxugar as suas lágrimas. Neste momento, ele chorava, o auditório também. Recordo-me do meu ex-patrão, José Felizardo Sobrinho, que terminou na mendicância e quando desencarnou não tinha como receber um sepultamento digno. E eu peguei de um chapéu e saí pelas ruas de Pedro Leopoldo pedindo ajuda para poder inumar dignamente aquele homem que me ajudou dando-me trabalho quando eu era muito jovem. Recordo-me de José Cândido Xavier, o meu irmão biológico, que partiu tão cedo. Ele ainda não completara 35 janeiros, quando então ele segurou a minha mão. Ele que era o meu amigo das reuniões do Grupo Meimei. E então, com os olhos nublados de lágrimas, ele disse: eu me vou, mas nós não nos separaremos, Chico. Estamos ligados pelos vínculos profundos do nosso amor. E se foi. Como me lembro de minha segunda mãe, Dona Cidália Batista. Foram eles que se transformariam em um outro arco-íris. E olhando esta sala repleta pelo vosso carinho, eu rogo permissão para dizer que sim, muitos de vós sois aqueles irmãos do arco-íris que vos reencarnastes para ajudar-me na trajetória de espinhos, para socorrer-me nos momentos de dificuldades. Sim, posso identificar-vos. Muitos de vós sois aqueles companheiros do arco-íris. Fiz uma ligeira pausa entre lágrimas profundas. Era um desses momentos em que a terra arrebenta a cortina que parece separar do mundo espiritual e o mundo transcendente comunicava-se conosco. Mas logo depois do pinga-fogo, eu estava na comunhão espírita cristã, continuou ele, atendendo, quando veio um grupo de amigos, porque eu sofri muito mais com os irmãos espíritas do que com os outros. E o nosso querido Eurípides teve a ocasião de dizer que ia visitá-lo muito mais não espíritas do que espiritistas, a todos atendendo cristamente. Quando a comissão chega e diz-me: nós aqui estamos para diverti-lo. Depois desse título honorário que você recebeu da cidade de São Paulo, você mudou, Chico Xavier. A vaidade tomou conta de você. E eu imaginava como somos criaturas atrevidas. Como pode o sapo nauseante zombar do pirilampo que fulgura no ar, conforme uma velha lenda. E ele foi tomado de surpresa. Mas como? Eu não me deixei envaidecer. É que eu tenho o hábito de receber as homenagens e transferi-las para a doutrina. Emmanuel me ensinou que é um dever que me cabe. Eu não sou nada, eu sou grama. E a grama meda em todo lugar. Mas aqueles amigos estavam dispostos a criar um problema. E diziam: você mudou muito. Depois daquelas homenagens e do pinga-fogo, você não é mais o mesmo. Você vai cair, Chico.
e vai perturbar a obra de Emmanuel. São os zelotas, que se preocupam muito mais com os outros do que consigo próprios. E ele tentou excusar-se, disse, mas eu não vou cair. Vê como você é orgulhoso. Por que você não vai cair? Porque nunca me levantei.